Eu sou Ronaldo Almeida, editor da revista Brava, Climatização e Refrigeração, e que publica uma seção que é o Mulheres de Ação, na qual nós pretendemos realçar, né, o papel das mulheres no setor AVACR. Essa sessão já tem cerca de um ano, não é? E ela também é reproduzida em vídeo pelo nosso canal no YouTube. Tá? E hoje nós vamos conversar, né, talvez com a mulher pioneira, né, em projetos de AVACR. Se ela não é a pioneira, é uma das pioneiras, não é? Que é a nossa querida Sandra Botrel, que, além de projetista, engenheira mecânica, ela vai depois dar um pouquinho esse currículo para a gente, também faz parte do conselho editorial da revista Brava, Mais Climatização e Refrigeração. E já foi, não é, a presidente do DN Projetistas da Brava. Bom dia, Sandra. Bom dia, Ronaldo. Tudo bom? Tudo ótimo. Bem, a gente um pouquinho antes, na preparação, conversava, né, com todos os perrengues que a Covid está trazendo para a gente, né? Mas vamos sobrevivendo, Isso. não é? Vamos. Tá? Um Você, dia, um dia por vez. um dia é isso, por vez, exatamente, né? Sandra, diz um pouquinho, para a gente começar esse bate-papo, há quanto tempo você está nesse mercado? Vamos lá, Ronaldo. Na verdade, eu comecei muito nova. Quando eu entrei para a faculdade, em 1998, eu passei para a faculdade de engenharia mecânica e papai já tinha a empresa de ar-condicionado de projeto, a Proterm. E nessa época eu comecei a fazer alguns estágios. Então, assim, eu comecei a trabalhar no escritório fazendo programinhas, não era nem para computador, era para maquininha programável, TI 59, e isso foi em 98 que eu comecei, logo em paralelo a ter entrado no curso, né? Aí, quando foi em 81, eu ainda não tinha formado, eu me formei em 1984, mas em 81 eu já comecei assim a estagiar oficialmente no escritório. Né? Espera um pouquinho só, aí você deve ter se confundido um pouco com as datas. Você começou dizendo que começou em 1998. Não foi em 98, né? Foi, em 1998. Então, mas você disse que se Não, formou. não, em 80, em 78, Ronaldo, É, confundi. 78. Foi tá bom. 78. Eu entrei na faculdade em 78. 78 e me formei em 98. Eu tentei ganhar uns anos aí. Não, 20 mas aninhos. aí tentei, não deu certo. Mas Uhum. eu realmente eu entrei na faculdade em 78, Aham. né? E foi na época que eu, paralelo, comecei a estagiar no escritório, né? A partir fazendo uns bicos. Em 81 foi o estágio oficial mesmo, né? E depois que eu me formei, a partir de 84, aí de lá para cá eu tô na papai passou a diretoria da empresa para mim, né? E de lá para cá eu tô aí na área. Ou seja, o seu pai esteve trabalhando no escritório até quando? Teve. Papai, na verdade, a Proterm ela foi fundada, só vem da história do papai. Papai é um dos pioneiros no ar-condicionado, né? Como você sabe, mas muita gente não sabe, engenheiro Pérez de Silva. Ele tinha pneu instaladora e em 1973 ele fundou a Proterm, Uhum. né? Que é a nossa empresa. A Proterm ficou com a parte de projetos. E aí a gente trabalhou e papai trabalhou até
2011. Ele faleceu em 2011. Papai faleceu dia 13 de julho e ele trabalhou até o dia 11 de julho de 2011. Então, ele até o último dia de vida, ele adorava, né? Ele já não estava mais na direção do escritório, né? Eu que estava na coordenação, e a gente meio que tinha dado uma separada no trabalho, porque papai, além de ser especialista em ar-condicionado, papai foi um dos maiores especialistas na área de acústica, né? E, então, a gente meio que tinha dado uma dividida no escritório. Papai ficava com a parte, assim, da frente dos projetos de acústica e eu mais nos de ar-condicionado, né? Mas ele continuava, então, assim, ele faleceu numa quarta-feira, mas na segunda-feira ele estava no escritório. Então, até 2011, papai esteve trabalhando na ativa com 88 anos, mas com a cabeça boa, com as invenções dele, fazendo invenções, escrevendo, traduzindo. Uma pessoa, assim, à frente do tempo dele, né? Sempre foi. Pessoa dedicadíssima, né? E você herdou com certeza. Isso, não é, Sandra? Essa dedicação. Eu herdei. Eu falo que eu sou uma mistura interessante, porque, assim, em temperamento, eu sou filha da mãe. O meu temperamento, o meu jeito de ser é muito a mãe, e até fisicamente eu pareço muito com minha mãe. Mas eu herdei do papai essa questão técnica, essa questão do conhecimento. Assim, eu digo que eu sou muito interessante do meu pai e da minha mãe, né? O temperamento foi para minha mãe, mas essa parte assim, de estudo, de técnica e tudo, eu herdei muito do papai. Né? Você se lembra... Foi um estudo interessante. Você se lembra do primeiro projeto com o qual você se envolveu, assim, o primeiro projeto de climatização? Eu lembro porque era uma coisa que papai gostava muito de falar, que é o seguinte: o edifício, a CEMIG estava construindo um edifício sede aqui, o primeiro edifício Júlio Soares, edifício sede da CEMIG, tinha sido projeto nosso, e nós éramos fiscais da obra. Foi um projeto, na época, que foi executado pela Isolev, e eu, como estagiária, eu fazia as verificações da obra, a parte de duto executada. Então, o papai gostava muito de falar que foi o primeiro projeto que eu trabalhei, que foi no edifício do Júlio Soares. Né? E o interessante é que a gente teve oportunidade, anos depois, se não me engano, em 2000, a gente fez o projeto de retrofit desse prédio, e aí já era eu que estava na frente do projeto, e inclusive foi um projeto que foi premiado pela SMAC no retrofit. Ele fez parte do projeto Seis Cidades do Processo, e fez um retrofit, e depois, agora, há pouco tempo, né, já tem alguns anos, foi construído o novo prédio da Forluz, que o Júlio Soares fica num lado da Avenida Barbacena e o da Forluz fica do outro, que aí foi construído um novo prédio, que também já foi um prédio executado pela gente, e que é um projeto que tem Procel AAA e tem LEED Ouro. Nossa, que bárbaro. Então, é um projeto que, para a CEMIG também... Quer dizer, interessante que foi o primeiro... Papai gostava muito de falar, o primeiro projeto que a Sandra trabalhou foi na CEMIG. E, realmente, eu fazia aquelas verificações de acompanhamento do levantamento, para ver se eles estavam cobrando a quantidade de quilos efetivamente executada. Então, foi o primeiro projeto que eu trabalhei. Ou seja, você já começou sendo terrível, né, com os setores da obra. A gente estava lá dando aquela monitorada, né? Agora me diz, você fez engenharia mecânica, foi na UFMG? Foi. Eu fiz engenharia mecânica na UFMG. Na época, não existiam especialidades. Então, a gente tinha
máquinas, térmica, produção e aeronáutica. E, na época, eu cheguei a começar a fazer térmica, mas, assim, eu comecei a perceber que eu ia agregar muito pouco. Então, eu acabei fazendo engenharia de produção. Então, eu formei em mecânica com ênfase em produção. Né? Aí, depois de alguns anos, eu fui convidada para... Na verdade, assim, logo que eu me formei, eu fui convidada para dar aula na PUC. E eu me lembro para o professor que me convidou, eu falei assim, olha, eu não vou fazer o que eu criticava nos meus professores, que é dar aula sem experiência. E aí eu aceitei. E, passados uns anos, eu fui convidada novamente para dar aula na matéria que papai dava aula na FUMEC, que era conforto ambiental, que era uma matéria dada para o curso de arquitetura. E aí, nessa época, eu comecei a dar aula, aí eu fiz uma especialização em gestão ambiental, primeiro, e em 2010, eu finalizando em 2014, eu fiz o mestrado na Escola de Arquitetura da UFMG, o mestrado em ambiente construído, que é uma área que trabalha uma parte, inclusive, de eficiência energética e tudo. Então, a gente fez mestrado nessa área de eficiência energética. Né? Uhum. Você falou... Por aí. Mas você falou que, bem, inicialmente você foi convidada para dar aula na PUC, você preferiu não dar enquanto não tivesse uma boa experiência. E aí, a sua primeira... a sua primeira experiência como professora, portanto, foi eu não entendi o nome da faculdade. Na FUMEC. Na FUMEC. No curso de arquitetura, na área de conforto ambiental. Tá certo. Então, a gente tinha conforto térmico e conforto acústico. Tá, né? ok. E hoje, aí eu saí da FUMEC, eu dei aula há 14 anos na FUMEC. Oi? Não, tudo bem. Você deu aula há 14 anos na FUMEC. Foram 14 anos que a gente... nos primeiros anos, eu entrei como professora assistente do papai. Né? Eu fiquei alguns anos como assistente, aí depois, quando o papai, em 82, aí eu assumi, em 2002, aí eu assumi a matéria e aí eu fiquei dando como professora titular da matéria. E, nesse meio tempo, eu também tenho dado... Eu hoje sou professora convidada da Universidade Federal, num curso de sustentabilidade que eles têm lá. Aí a nossa matéria é um curso de 2 anos, e as matérias aquelas matérias mais curtas, de fim de semana, entendeu? Sim. Então, é uma sexta e um sábado inteiro. Então, eu sou professora convidada desse curso da Federal, esse curso de sustentabilidade. E, então, como não é uma matéria obrigatória, ele não é todo ano que a gente tem. Então, depende muito do andar da carruagem. E, no ano passado, foi o primeiro ano que eu dei aula na pós-graduação Lato Sensu na PUC, aí sim um curso gerado para engenharia, na área de engenharia térmica. Aí foi um curso mais amplo, de 72 horas, e foi uma experiência nova, porque foi um curso que começou presencial e teve que terminar online por causa da pandemia, né? Mas, assim, foi esse curso de sistemas energéticos e na área de engenharia mesmo. Então, eu hoje estou como professora desses 2 cursos, mas, assim, como convidada, né? Então, não é o tempo inteiro. Então, na UFMG e na PUC, certo? Isso. Tá bom. Agora, você acabou um pouco, né, se ligando, um pouco marcada por projetos desse tipo, ou retrofit, ou ligado à eficiência energética, ou revitalização, né? Porque você citou agora o prédio da CEMIG, né?
onde você começou Isso. a sua carreira e anos depois fez o projeto de retrofit. E a gente também você teve um trabalho, né, maravilhoso, que foi o Gustavo Capanema também, né? Isso. A gente sempre teve essa preocupação com a parte de eficiência energética, né? E é uma coisa interessante, Ronaldo, porque como a gente, inclusive, deu aula na escola de arquitetura, esse link que a gente sempre tem e teve com o projeto de arquitetura em si. Então, a gente tem por história, está sempre tentando buscar uma arquitetura eficiente, né? E aí a gente fez esse trabalho, e realmente esse trabalho do Ipanema foi um trabalho que acabou sendo o meu trabalho de mestrado, que foi um trabalho que a gente trabalhou justamente com eficiência energética, trabalhou com o patrimônio, né, que tinha a ver com o mestrado que eu estava fazendo, justamente de trabalhar num prédio ícone da arquitetura moderna. Então, assim, a gente tem trabalhado bastante nisso. O projeto do retrofit da CEMIG foi um projeto que a gente começou a desenvolver numa época que a gente estava como diretor do departamento de projetista, e foi esse trabalho feito junto com o Procel. Foi quando começou esse processo de buscar eficiência, que hoje a gente tem a etiqueta Procel, né? Ela começou lá atrás com esse projeto 6 cidades, do Quava, se integrou ao Procel e a gente conseguiu, numa gestão, nos anos que a gente estava trabalhando, a gente fez esse trabalho. Então, a gente sempre muito com essa parte de eficiência, né? A gente sempre teve esse cuidado e essa preocupação de saber que a gente tem que contribuir para buscar um projeto eficiente para ter como resultado um projeto técnico, mecânico eficiente. Né? Ou seja, tudo começa na envoltória, né? Tudo começa na envoltória, né? Tanto que quando você pega todos esses processos de etiquetagem, tanto o LEED quanto o Procel, eles têm uma pontuação muito grande na envoltória. A envoltória pesa. E eu entendo, assim, a gente como projetista de térmica, né? A gente entrar contribuindo. Não é uma tarefa muito fácil, porque nem sempre a gente é muito bem recebido, né? As sugestões, existe, às vezes, uma dificuldade ali de conversa na arquitetura, porque existe um impacto, né? com a solução que está sendo dada. Mas eu acho importante a gente contribuir. Então, às vezes, a gente tem um certo desgaste aí no desenvolver do projeto, mas eu acho importante a gente estar buscando isso, porque acho que fazer o projeto, assim, pegar aquilo ali, dimensionar, não comentar nada e simplesmente entregar, é muito fácil fazer isso, né? Mas você ter uma engenharia, você contribuir, né? Eu acho que faz toda a diferença. Nem sempre eu saio do projeto feliz, porque nem sempre eu consigo fazer tudo o que eu quero, o que eu gostaria, mas a gente pelo menos sai com a consciência limpa, né, de contribuir. E você teve grandes desafios, né, nessa jornada sua, como, por exemplo, o centro administrativo, né, do governo, o novo centro, né, do governo mineiro. Isso, Foi de 2010. Foi um dos maiores projetos. Isso, 2010, foi um dos maiores projetos que a gente desenvolveu, né? Foi quase um district cooling, porque são vários prédios, na verdade, a população dos prédios lá em torno de 17 mil pessoas, quer dizer, é uma população maior do que muita cidade. Sim. Então, realmente não é à toa que é uma cidade administrativa, né? Então, foi um projeto interessante, um projeto desenvolvido pelo Niemeyer, e aí a gente tem algumas limitações para lidar com a arquitetura. Então, assim, a gente desenvolveu, foi um desafio bem grande, e um projeto também bem legal, bem ícone, que foi feito pela gente aí. Acho que estivemos juntos, né, nos primeiros dias de funcionamento lá, não é? Isso, vamos lá tirar umas fotos, né? Umas fotos. Conhecer a obra.
Projeto maravilhoso. Né? É um district cooling. Né? É um district cooling, não é? É um district cooling, não deixa de ser. São vários prédios, né? Exatamente. Agora me diz uma coisa. A gente vai talvez voltar um pouco, né? Você acabou de ser homenageada, né? Pela Abrava, na noite do Pinguim. Né? Inclusive, a primeira noite do Pinguim online, né? Certo? E você foi homenageada. E isso... Como foi isso para você? Você, né? De certa forma... Olha, foi um momento muito especial, viu, Ronaldo? Porque quando o Arnaldo me ligou, primeiro ele conseguiu me fazer uma pegadinha, conseguiu me pegar, me enganar, até me levar lá para contar, é você. Ele conseguiu. Mas, assim, foi uma emoção muito grande, porque em 1994 eu pude participar da Noite do Pinguim, eu me lembro muito bem, eu e a minha mãe fomos a São Paulo junto com o papai, porque o papai estava sendo homenageado na Noite do Pinguim. Papai, na época, estava com 74 anos e estava sendo homenageado, né? E eu fui convidada, então, e recebi a mesma homenagem que meu pai, né? 20 e poucos anos depois, estava eu lá sendo homenageada. Então, assim, foi um momento muito especial para mim. E a gente vê, assim, uma certa forma, um reconhecimento de um trabalho, né, ao longo desses anos todos, né? Que a gente vem trabalhando. E essa questão aí que a gente começou a falar da questão da mulher, né? Assim, eu nunca tive muito esse tipo de preocupação, porque eu falo que eu tenho que agradecer muito a Deus pela família que eu tenho, pelos pais que eu tive, pela família que eu tenho, porque, assim, dentro da minha família, dentro do meu núcleo base, eu nunca tive preconceito, muito antes pelo contrário, eu sempre fui muito incentivada. Então, para mim, o estar ali foi uma coisa que foi acontecendo meio que naturalmente. Aí, nesse ponto lá, eu falei lá no começo, eu sou filha da mãe, mais filha da mãe, esse jeitão meu de ir entrando e pegando e fazendo, eu sempre fui entrando e devagarzinho ali, foi comendo pelas bordas, e eu fui entrando dentro, no caso específico, do Departamento de Projetistas da Brava, e a gente foi começando a trabalhar, passou um tempo, a gente estava na diretoria, né, participando. Então, assim, a gente foi vindo numa época que não existiam mulheres, realmente, assim, você falou aí, o grupo não existia nenhuma mulher, era 100% masculino, depois começaram a surgir algumas, e a gente foi crescendo, foi tomando força dentro do trabalho da gente, né? Eu já tive reunião que eu ouvi do cara, você é mulher, você até que entende. Eu falei assim, e você está querendo passar meu cliente para trás. Né? Eu sempre fui assim, isso há 30 anos atrás, o cara me veio com uma dessa, eu nem tchum para ele. Eu falei, e você está passando meu cliente para trás, porque você vendeu gato por lebre para ele. Você falou que ele ia resolver com aparelho de janela, e ele não resolve. Então, assim, eu sempre tive muita postura, sabe, de encarar os desafios, né? E com isso, assim, eu acho que esse negócio desse ano, de ter sido homenageado, foi um momento aí de emoção por causa disso, porque chegar num ponto onde, que, quando você olha as pessoas que são homenageadas ali, são pessoas muito especiais para o setor. Então, você vê que você passou a fazer parte desse grupo, né? É muito gostoso a gente saber isso, né? Ter esse reconhecimento. E um reconhecimento merecido, né? Porque teve um período, a gente tem que pensar, que eram vocês, os jovens, né? Era você, o Caiano, o Fábio, o Roberto, né?
e o Roberto Montemor, que ficavam fazendo um quadrangular ali para levar o grupo de projetistas, né? Quer dizer, hoje, se a gente olha o grupo de projetistas, o DN Projetistas, né? A gente tem que olhar lá atrás, na década de 90, que 90. 90. Assim, todo encontro de projetistas, eu saio de lá num orgulho, numa emoção, porque eu me sinto mãe criança. Entendeu? Eu me lembro do primeiro encontro que a gente resolveu fazer, então a gente fez ali, não tinha secretária, não tinha patrocinador, não tinha ninguém, a gente fez os bloquinhos, a gente comprou as canetinhas, 250 pessoas num auditório, uma tarde inteira conversando sobre assuntos técnicos, entendeu? Então, assim, a gente pegou a turma, mandamos cada um fazia uma coisa. Então, assim, é muito gratificante quando hoje você chega. Esse ano a gente teve o encontro projetista em online, né? Então, a gente consegue ter esse tanto de gente participando, a gente consegue ter um outro nível. É uma satisfação muito grande eu saber que aquele quarteto está junto. Foi muito legal. Eu acho que e para você é muito bom. Para você era um esforço maior, né? Porque você tinha que vir de Belo Horizonte. Com certeza. E assim, a gente não tinha patrocínio, a gente não tinha nada, a gente ia, né? Teve muitas vezes que eu fui de ônibus. Já teve e bate e volta, entendeu? Bate e volta. Mas a gente vai se virando. E foi um esforço muito grande, mas assim, eu sinto uma gratificação muito grande. Todo ano, quando eu vejo o encontro de projetistas, eu fico feliz. Eu fico feliz porque eu acho assim que valeu a pena o esforço. Né? E diz uma coisa, eu acho que a resposta vai ser quase que óbvia, né? Mas qual a pessoa quem mais a inspirou na vida, né? Na sua vida profissional? Aí foi meu pai. Né? Meu pai. Realmente aí não tem jeito. Não tem para ninguém, né? Não tem para ninguém. Né? Na verdade, ele foi aquela pessoa que eu queria estar junto, que eu queria aprender, né? E foi a pessoa e ele tinha um jeito assim muito. Papai, você conheceu, sabe o jeito do meu pai, né? Papai era uma pessoa que ele falava pouco, assim, ele não era muito de ficar demonstrando emoções, mas ele passava tudo que precisava com as palavras. E quando precisava era por escrito, né? E ele tomava atitudes que às vezes ele não tinha, eu não puxei ele de não ser passional nesse ponto. Eu sou minha mãe, que eu sou muito passional. O papai era uma pessoa muito calma, muito tranquila, mas ele tomava atitude. Eu me lembro o dia que ele passou o bastão para mim. A gente trabalhava em vários projetos, a gente estava fazendo vários projetos de várias reformas de Ministério da Fazenda e aeroportos, e eu trabalhava sempre no back, no escritório, passava as coisas para ele ir para a reunião. E ele tocava os projetos, depois trazia, eu desenvolvia, então ele fazia essa interface com o cliente nas reuniões. Até que foi começar um projeto novo. No dia que começou esse projeto novo, ele falou, Sandra, vamos para a reunião, vai começar um projeto novo. E aí nós ficamos no começo da reunião, naquele bate-papo, sem começar a reunião. Conversa fora, como é que tá, como é que não tá? Na hora que a reunião efetivamente estava para começar, quando começou a reunião, ele virou e falou assim, gente, você me desculpem, eu vou precisar sair, mas a Sandra vai ficar. Levantou e saiu. Primeiro, sem me avisar. Ele não me avisou. E ele nunca mais voltou para as reuniões. Ele simplesmente me jogou dentro da piscina, calma e tranquilamente.
Ele não fez alarde, ele não fez nada, entendeu? E nisso eu vejo assim, um valor incrível do meu pai, porque assim, o meu pai ele foi uma pessoa muito forte no setor, mas ele chegou uma hora, ele meio que saiu de cena, falou assim, agora o palco é seu. É, A generosidade dele foi uma coisa assim, incrível, entendeu? E ele continuou até o final da vida sendo ele, mas ele brincava, né? Que no começo ele era o meu pai, e que depois ele passou. Não, que eu era a filha dele, e que depois ele começou a ser o pai da Sandra. Então ele brincava com isso. Então, assim, ele realmente, sem dúvida nenhuma, foi a pessoa mais importante como referência aí, profissional e como ser humano também, é. Não, né? era uma pessoa fantástica. Eu tive É. uma curta convivência com ele, né, gente? Mas ele era agradabilíssimo, né? Uma pessoa que conversava bem, era sempre uma presença agradável. Agora, me diz uma coisa, e o que é, entende, que hoje continua te gratificando, entende? O que faz você sair da cama de manhã, vamos dizer? Vamos lá. Tem uma parte que passa aí que a gente não tem como ficar, porque não tem, a gente precisa. Então, eu acho que isso aí existe uma obrigação, né? Isso aí não tem jeito. Eu realmente, assim, eu falo que eu gosto do que eu faço. Eu gosto de produzir, eu gosto de criar, entendeu? Eu gosto eu gosto de botar a mão na massa, eu gosto de pensar, eu gosto de estar fazendo. Eu não sou uma pessoa administrativa, porque, em geral, o engenheiro chega a um determinado momento, ele deixa de ser engenheiro e passa a ser administrador, né? Eu gosto muito de produzir, né? Então, eu acho que é isso aí, é ver o serviço terminado, ver o serviço concluído e me dá um ânimo aí extra. Eu posso te falar também que tem esse lado aí de que, infelizmente, a gente não tem muito por onde fugir, né? Não né? tem muito o que fazer, né? Aqui, eu acabei de ter uma notícia agora, semana passada, que a minha aposentadoria saiu, entendeu? Eu agora sou uma aposentada do INSS. Mas ela é piquititinha. Ela vai dar para pagar ela vai dar para pagar minha Unimed e os meus remédios. Então, eu estou com a base. Mas, assim, a gente é o meu caso. Tem que correr, né? Tem que correr atrás. Agora, se você ser profissional liberal, tem esse problema, né, Ronaldo? Porque a gente tem que correr atrás todo dia. Né? O pior não é ser profissional liberal, né? É ser pequeno empresário. Isso é o que te mata. É ser profissional liberal, ser pequeno empresário, né? Nesse Brasil que a gente está. O tanto de imposto que tem aqui. Eu falo que a tristeza não tem demissão. Você está entendendo? Não tem para quem chegar e falar assim, cansei, fui, vou tentar algo novo. Não tem. Não tem. É você mesmo. Não tem, é você mesmo. Né? Então, mas, assim, eu acho que eu me sinto, eu gosto de ver, assim, dá aquela frustraçãozinha quando a gente termina um serviço, mas esse processo de estar trabalhando para fazer, de estar fazendo, e de estar colocando a mão na massa, que é o que eu faço, isso aí é o que acaba me incentivando. E o que é que te chateia? O que te decepciona? Ai, olha, me deixa. Às vezes, essa luta inglória, às vezes, que a gente tem de querer fazer um projeto eficiente. Então, às vezes, essa briga aí com as soluções de arquitetura. Essa semana eu estou vivendo uma situação dessa, fizendo um projeto super legal para uma casa. Mas aí ficou caro. Aí vamos ter que, então, agora mudar a solução para poder baratear custo. Entendeu?
Então, aí você já muda o patamar de solução. Isso me chateia, né? Ou seja, O que mais que me chateia? O que mais que me chateia? Ah, ver que às vezes a gente fala alguma coisa errada, que comeu alguma mosca, me chateia, porque a gente come moscas, né? Ver que eu não vi aquilo antes, por que eu não vi aquilo antes? Isso me chateia. São coisas aí. chateia e deixa o orgulho ferido, né? Coisa, não, por que eu não vi isso antes, né? Às vezes ter que. Esse processo, uma coisa que me chateia também, assim, hoje em dia, com essa questão da informática, existe uma facilidade muito grande para se mudar as coisas, né? Quando eu comecei a trabalhar, um dos primeiros serviços, assim, não serviços, não projetos, mas o primeiro serviço que eu fazia no escritório era raspar desenho com gilete, porque o desenho era feito em nanquim no papel vegetal. Então, uma das coisas que eu fazia era raspar desenho no gilete, quando estava errado e tinha que corrigir. Então, mudar as coisas não era muito fácil. Eu acho que as pessoas pensavam mais antes de fazer. Claro. Hoje em dia, eu acho que o processo criativo do arquiteto e a cabeça também do cliente parece que é muito simples. Parece que você mudou um negócio aqui e não muda nada, entendeu? Então, você muda a inclinação de uma parede, seu desenho muda, entendeu? Você muda então isso me chateia bastante, porque, às vezes, existe esse processo de revisão é muito cansativo, né? Porque... E o povo parece que não está mudando tudo todo dia e não consegue entender que é um efeito dominó, que é um efeito cascata, claro, que mudou aqui, que um tanto de coisa muda. Então, acha que é muito simples. Então, isso deixa a gente... E não é sempre que a gente consegue, né? Principalmente quando essas mudanças ocorrem no meio do processo, você não consegue cobrar aditivo. Quando essa situação ocorre depois que você já entregou, você até consegue mudar, né? Então, por exemplo, esse caso que eu falei dessa residência, que eles estão querendo diminuir custo, não, vai pagar a revisão do projeto, tudo bem. Mas tem outro caso que eu estou aqui, que depois, agora que eles resolveram fazer uma consulta para pessoal de cozinha, aí a cozinha dobrou de tamanho, a coifa dobrou de tamanho, puseram fogão onde não tinha. Então, assim, esse tipo de coisa. E o cara, assim, o arquiteto, ele nem te pergunta se aquilo vai fazer diferença. Quando a gente vai olhando o projeto a miúde, é que você vai tendo as surpresinhas. Então, isso me chateia bastante, né? Mas infelizmente, cada dia mais faz parte do ofício. Isso é um pouco chato, realmente, né? Porque parece o trabalho do outro não vale nada, né? Quer dizer, eu acho que esse raciocínio, né, cansa, né? De as pessoas acharem que o trabalho do outro que vem depois não vale nada. E que eu acho que isso foi muito favorecido exatamente com a informatização. Que as pessoas acham, tudo bem, é só mexer ali, ponto. Né? E não é, né? É muito simples, é muito simples, é muito simples. Eles acham que é muito simples, né? Então... Bem. Agora me diz, o que você, Sandra, diria depois de você olhar, né, lá para 1978, quando você começou a sua faculdade de engenharia, né, aí em 82, quando oficialmente você começou a ser uma estagiária, né, portanto, trabalhar, e né, nós estamos aí falando em 40 anos, né? Então, desses 40 anos de experiência, certo? O que você diria para uma jovem, entende, que está agora terminando a sua faculdade, seja ela de engenharia, mecânica ou elétrica, que quer trabalhar no setor, né, de AVAC, o que você diria para essa jovem? O que eu diria?
Ronaldo, talvez seja uma coisa que é uma expectativa que talvez muitas pessoas não tenham. Aí a gente fala, eu sou de uma época, sabe, que me chamar de magrela, eu era magra. Então, eles me chamavam de... tem um amigo meu que me apelidou de Saracura, porque eu tinha perna comprida e era magra. Tá? Isso não era bullying. Isso não tinha revolução dentro dos meus amigos por causa disso. Entendeu? Porque eu era magrela e eu era saracura. Talvez eu tenha chegado onde eu cheguei, porque eu acho que eu vim de uma época onde não é que isso era normal, sabe? Eu teve críticas que eu recebi que eu nunca esqueci que eu recebi aquelas críticas. Mas eu não dei muito valor para elas, entendeu? Eu falei, você pode pensar assim, mas isso não me define. Então, se isso aconteceu por causa disso, o problema é do outro e não meu. Uhum. Então, o que eu diria é que assim, por isso que eu estou falando, talvez seja um pouco anti o que as pessoas pensam, porque hoje em dia tudo é não politicamente correto, não pode falar, não pode isso, aquilo. Assim, na hora que o cara virou para mim e falou que eu era mulher até que entendia, eu pouco me lixei para o que ele falou, entendeu? Eu não esqueci, você entendeu? Eu me lembro. Eu lembro do local que isso aconteceu. A mesa que a gente estava sentado. Então, assim, a história marcou. Mas a minha resposta à história foi mais forte. Eu defendi o que eu acreditava. E eu mostrei que eu conhecia do que eu estava falando. E ele teve que botar o rabinho entre as pernas e ir embora. Entendeu? Então, o que eu acho? Primeiro, é que a gente tem que a gente, para dominar uma área, a gente tem que ter conhecimento. Então, não é porque eu sou mulher que eu vou dominar, ou que eu sou engenheira mecânica, que eu vou chegar num local e as pessoas vão ter que me respeitar. Não é porque eu tenho um título de engenheiro mecânico que eu entendo de ar-condicionado. Eu só passei a entender de ar-condicionado a partir do momento que eu estudei, a partir do momento que eu trabalhei, a partir do momento que eu fiz. Então, assim, o conhecimento, ele foi e era a base de tudo. Entendeu? Sim. Então, eu sabia, assim, eu sempre briguei, às vezes, pelas coisas que eu estava questionando, mas era porque eu tinha muita consciência do que eu estava falando, do que eu estava fazendo. Então, eu acho que o mais importante é a gente confiar no taco da gente, entendeu? E a gente buscar efetivamente esse conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, né, por mais que existam as dificuldades, porque você é jovem, porque você é mulher, o seu conhecimento vai prevalecer. Porque na hora que for analisado o que está certo e o que está errado em termos técnicos, vai prevalecer ali, eles podem até tomar uma decisão pelo errado, mas se sabe o que é o certo, você está entendendo? Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim, claro. Assim, eu acho que essa questão, então, desse se embasar muito no que eu queria e acreditava. E não ter medo. Eu, assim, é o que eu falei, por exemplo, quando eu comecei a vida na engenharia mecânica, eu pegava um ônibus e ia para São Paulo para visitar a feira da mecânica. Eu ia sozinha para São Paulo. Pegava o ônibus, passava o dia na feira e voltava do ônibus e ia embora. Eu já fui, as primeiras Febravas que eu fui, que o papai não foi comigo, eu passei pela Febrava como uma ilustre desconhecida. Ninguém sabia quem eu era. Eu chegava nos estandes, ninguém sabia quem eu era. Se eu quisesse me apresentar, eu tinha que chegar assim, eu sou a filha do Pérez de Belo Horizonte.
Ah, você é filho, como é que seu pai tá? Ninguém tinha noção de quem era. Mas eu fiz várias vezes isso. Eu pegava um ônibus daqui, eu ia e voltava. Isso para quê? Para adquirir conhecimento. Então, eu não me amedrontava, não me amedrontei por causa dessas coisas, entendeu? Eu nunca tive esse medo. E eu acho que isso é que fez a diferença, né? E nesse ponto aí, ter puxado também minha mãe, né, de ter esse jeitão todo despachado, ajudou, né? Claro. Então, eu acho que o que eu diria é isso. Obrigado, Sandra. Acho que é um ótimo conselho.